Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Vamos dar início a mais uma aula de Ciências da Natureza. No 7º ano, Colégio Coração Imaculado de Maria, Grupo 5, Explorações, Capítulo 10, Prevenção de Doenças Infecciosas, Módulo 45, Vírus, Vacina e Defesa. O objetivo da aprendizagem: identificar doenças causadas por vírus, inclusive as DSTs, relacionando-as ao seu modo de transmissão e prevenção. Identificar os principais sintomas, modo de transmissão e tratamento de algumas DSTs e discutir estratégias e métodos de prevenção. Pessoal, nós vamos estar falando sobre vírus, vacina e defesa. Os vírus, a palavra vírus quer dizer veneno, ela deriva do latim e significa veneno. São agentes infecciosos acelulares, quer dizer, não possuem células, tá? Não é que nem o ser vivo ele é a parte fundamental dele é a célula. O vírus não tem célula. E por ele não ter célula, por ele não ter isso, então ele é classificado num grupo à parte, porque alguns cientistas classificam como ser vivo, mas porque ele tem a capacidade de reprodução. Mas eles não possuem células. Para alguns cientistas, para ser um ser vivo, tem que apresentar células. Os vírus são muito pequenos, só são visíveis ao microscópio eletrônico. De maneira geral, eles são formados por uma cápsula externa de proteína, e que é chamado de capsídeos. E esses capsídeos envolvem o material genético. Dependendo do tipo de vírus, ele pode ter DNA ou RNA, e tem vírus que tem o DNA e o RNA. Há alguns vírus que possuem o envoltório derivado da membrana plasmática da célula hospedeira. E quando ele tem esse envoltório, esse envoltório é chamado de envelope viral. Esse tipo de vírus é chamado de vírus encapsulado. Para ir além, a descoberta dos vírus, então, foi aí o Dmitry Ivanovich e o Martinus, eles já no fim do século XIX, eles descobriram os vírus, porque eles estavam fazendo um estudo sobre a doença do tabaco, o mosaico do tabaco. Então, eles tentando descobrir o que é que estava ocasionando, eles acabam descobrindo o vírus, tá? E aqui nós temos alguns tipos de vírus aqui que nós temos aqui para apresentar para vocês. Aqui eu tenho o vírus da poliomielite, que causa a paralisia infantil. Nós temos aqui o vírus do tabaco, que foi descoberto aí na época, né? Que causava doença. Aqui eu tenho um bacteriófago, que é um vírus que ele ataca as bactérias. Eu tenho aqui o vírus da gripe e aqui eu tenho o vírus, o HIV, que é o vírus que causa a AIDS, tá? Uma DST, que é uma doença sexualmente transmissível. Pessoal, os vírus não têm metabolismo próprio, então eles não conseguem metabolizar os alimentos, eles não têm metabolismo nenhum. Então, como ele não tem, ele precisa entrar em uma célula para ele poder reproduzir. Então, vamos lá.
os vírus não têm metabolismo próprio, assim, eles precisam de células que contenham ribossomos e outras substâncias para, então, sintetizar suas proteínas e se multiplicar. Então, para ele se multiplicar e sintetizar, ele precisa que a célula tenha essas organelas para poder fazer a proteína para eles, tá? Então, porque ele entra no organismo de uma célula, porque ele entra numa célula, ele é considerado um parasita intracelular obrigatório. Por quê? Intra, porque ele entra na célula, tá? Obrigatório, porque se ele não entrar na célula, ele não consegue se reproduzir, tá? Então, ele entra na célula, ele domina todo o maquinário da célula para que ele faça a sua reprodução. Então, a célula perde totalmente o controle e quem passa a controlar a célula, aí é o vírus, é o DNA, o RNA do vírus. Aqui nós temos, aqui mostrando para vocês, um bacteriófago atingindo aí uma bactéria para ele poder se reproduzir. Então, o bacteriófago, ele chega, ele assenta-se sobre a bactéria. Então, a bactéria, ela é muito maior do que o vírus. Se a bactéria a gente já não enxerga que ela é microscópica, o vírus a gente precisa do microscópio eletrônico para enxergar. Aqui, o bacteriófago, ele chega sobre a célula e aqui ele deposita, ele coloca dentro da célula o material genético dele, que é o DNA ou RNA. Colocou aqui, esse material passa a controlar toda essa célula. A célula perde o controle e a célula passa a trabalhar para esse DNA ou RNA, esse material genético do vírus. Aí ele consegue aqui a utilização da célula para a sua replicação, ele começa a se multiplicar. Aí forma-se vários vírus. Quando eles estão prontos, ele arrebenta a célula e sai em busca de outra célula para ele se multiplicar. Olha lá, uma célula, ela pode liberar uma infinidade de vírus. Virose. O que seria virose? A virose é a doença provocada pelo vírus. Então, lá, ao parasitar em um hospedeiro, o vírus modifica o metabolismo desse organismo, resultando na morte da célula parasitada. Este processo causa infecção chamadas de doenças virais ou então de virose. Então, a virose nada mais é que quando o vírus entra nas células, ele começa a dominar ela e ela provoca aí uma doença, porque a célula deixa de produzir aquilo que seria o essencial para o corpo. Então, ela passa a trabalhar para o vírus. Então, aí ela ocasiona a doença, que é chamada de doença viral ou então de virose. No meio intracelular, os vírus se reproduzem em ritmo acelerado. Em muitos casos, uma única célula é capaz de gerar centenas de cópias de vírus que infectou. Essa capacidade de rápida disseminação associada ao fato de causar doenças graves ou fatais é denominada de virulência, resultando em surtos, epidemias, endemias e até mesmo pandemias, o que nós estamos vivendo, né? Uma pandemia. Alguns exemplos de virose são gripe, AIDS, hepatite, raiva, rubéola, catapora, herpes, poliomielite, entre outras. Vamos conhecer aí doenças de grande
incidência na população, né, humana, como exemplo do ciclo de vida de reprodução desses vírus aí, ó. Nós temos aí, vocês têm na apostila de vocês, os dois para conferir. A dona Piva vai falar um pouquinho deles, mas vocês voltem lá e leem isso daí. O surto, endemia, epidemia e pandemia. O que é cada um desses? Será que é tudo a mesma coisa? Não, nós vamos ver cada um desses. E depois nós vamos falar um pouquinho da gripe espanhola, tá? Surto. Um surto acontece quando há um aumento repentino de números de casos de uma doença em uma região específica. Vamos supor, eu pego a região sul do país, então acontece um surto de determinada doença lá. Isso é um surto, tá? A endemia. O que seria endemia? Endemia é uma doença que acontece só em determinados lugares. Por exemplo, nós falamos da malária. A malária é uma doença endêmica da região dos países tropicais, tá? Então, no Brasil, ela é uma doença endêmica no norte do país, na região do Amazonas, tá? Isso é endemia. Agora, já a epidemia ocorre quando um surto acontece em diversas regiões. Por exemplo, pode acontecer no município, numa cidade, pode acontecer no estado, pode acontecer. Então, isso daí é a epidemia. Por exemplo, está tendo uma epidemia de sarampo, então na região sul. Está tendo uma epidemia de catapora, tá? Agora, quando acontece a doença, que ela expande de um lugar para outro e que ela vai para diversos lugares do planeta, ela se fala numa pandemia, quando ela passa de um continente para outro, de um país para outro. Então, nós temos a pandemia, é a mais grave de todas, quando uma epidemia se espalha, atingindo diversas regiões do planeta. E nós estamos vivendo, no momento, uma pandemia. Nós estamos falando disso a todo momento. Nós estamos aqui na aula EAD por causa dessa pandemia que nós estamos vivendo aí do corona. Pessoal, a gripe espanhola. Em 1918 a 1919, o vírus da gripe influenza A do subtipo H1N1 foi responsável pela mais letal pandemia da história, tá? Então, ela matou milhares de pessoas, milhões de pessoas, mais de 100 milhões de pessoas morreram. Por quê? Na época não tinha o meio de comunicação. Tinha meio de comunicação, mas não como hoje. E também eles estavam num momento de guerra, tá? E então, para não causar tumulto, ninguém comunicou, ninguém falou do que estava acontecendo. E isso foi se proliferando e acontecendo de maneira muito intensa. Então, ela foi a mais desastradora. Mas nós também estamos vivendo uma pandemia horrorosa agora, que nós estamos aí e que nós temos que nos cuidar. Mas nós temos um meio de comunicação, nós estamos, apesar de pessoas terem muito medo, tem pessoas que se expõem, então precisa ter cuidado. Gente, não é brincadeira, nós estamos lutando contra um ser que nós não vemos, só sentimos quando ele se instalam no nosso corpo, ocasionando. Lembrando que, muitas vezes, em algumas pessoas, ele não causa nada. A pessoa não sente nada. E ela é uma pessoa que está proliferando e levando essa doença à frente, tá? A gripe. Sabe-se que a gripe ocorre em ciclos sazonais, ocorre de tempo em tempo, né? Então, tem os períodos que ela acontece, espalhando-se pelas diferentes regiões do globo. Ao longo do século, houve diversas pandemias de gripes originadas por diversos tipos de vírus. Dos 3 tipos de vírus, o gênero influenza A contém o patógeno mais virulento
e provoca as formas mais graves de doença. Esse vírus infecta aves de criação e pode ser transmitidas ocasionalmente para outras espécies, principalmente o ser humano, né? Existem formas variantes dessas espécies de vírus, denominadas serotipos. Por exemplo, o serotipo H1N1 foi o que provocou a gripe espanhola e a gripe suína em 2009. A transmissão do vírus da gripe pode ocorrer por contato direto, por partículas de saliva, secreções nasais que contêm o vírus. Então, uma pessoa que está com o vírus, que ela está com a gripe, ao espirrar, ao tossir, ao falar, ela pode liberar gotículas de saliva, ela pode liberar mucosa, onde estão o vírus. Essas gotículas podem ficar no ar e entrar em contato com outra pessoa. Ou então ela pode cair e a pessoa em contato com as mãos, em contato com o objeto, ela pode levar a boca e levar para o seu organismo. Então ela pode se contaminar. As manifestações comuns da gripe são calafrios, febre, coriza, dor de garganta, dores musculares, dor de cabeça, tosse, fadiga, sensação geral de mal-estar, né? Canseira. Essa gripe ela pode ser leve ou ser mais grave. Depende do estado da pessoa. Então, dependendo do estado imunológico da pessoa, que nós sabemos que no nosso sangue nós temos os glóbulos brancos, que são os guerreiros do nosso corpo. Se esse sistema imunológico estiver baixo, então a pessoa não tem tanta defesa, então ela pega uma carga viral e ela pode ter uma gripe muito forte, enquanto que uma outra pessoa pode pegar o mesmo vírus e ela está com o sistema imunológico dela bem, ela não tem a mesma reação que a outra teve. É o que está acontecendo aí com a Covid, né? Então, a gente acredita que as pessoas que têm o sistema imunológico mais baixo, ela pode estar desenvolvendo uma doença mais forte, enquanto que outras conseguem aí sobressair melhor. Eles podem ser leves ou graves, dependendo do estado imunitário da pessoa infectada. Se não tratada, pode evoluir para um quadro mais grave, que seria um quadro de pneumonia, né? Aí nós temos mostrando para vocês a ilustração gráfica dos vírus influenza, o H1N1. AIDS. AIDS é uma síndrome, tá? É uma síndrome, é uma sigla e que significa Síndrome da Imunodeficiência Adquirida, tá? A AIDS é uma virose, crônica causada pelo vírus da imunodeficiência humana, que é o HIV. Então, HIV é uma sigla também que significa vírus da imunodeficiência humana, mais conhecido aí como HIV. Ele ataca as células de defesa do corpo, né? Que seriam os glóbulos brancos nossos aí, interferindo na capacidade do organismo se proteger de agentes etiológicos. O que seria isso? Ele é um vírus que ataca o sistema imunitário da pessoa e que a pessoa, qualquer doença, qualquer outro tipo de agente que entra no organismo, que talvez não acontecesse nada, por ela estar com o vírus, o HIV, ela pode ser fatal. Por exemplo, se a pessoa pega uma candidíase, que nós já falamos aí, que é o sapinho, né? Que ataca a língua, a garganta,
que é um protozoário. Se ele adquire e ele está com a AIDS, para ele isso não tem como controlar, porque o sistema imunitário dele está muito baixo por causa da AIDS, tá? As células de defesa do corpo atingida pelo vírus HIV são os glóbulos brancos, como eu já tinha dito. Com a morte dessas células, os organismos infectados tornam-se mais suscetíveis às diversas doenças, por exemplo, causadas por bactérias, por vírus, fungos, né, como eu já falei aí, que normalmente seria combatido pelo sistema imunitário. Mas, como o meu sistema imunitário está indefeso porque ele foi atacado pelo vírus, o HIV, ele está indefeso, ele não consegue combater esses elementos que entraram aí. Pessoal, a AIDS, ela é uma doença sexualmente transmissível. Então, a sigla DST quer dizer doenças sexualmente transmissíveis. Nós temos diversas doenças sexualmente transmissíveis que vocês irão estudar mais para frente. Só que agora nós vamos estar falando somente da AIDS, tá? Segundo o Ministério da Saúde, as principais formas de contaminação pelo vírus são qualquer tipo de relação sexual sem uso de preservativo. O preservativo que vocês conhecem é a camisinha. Então, ao praticar o sexo, a pessoa tem que fazer uso de preservativo. Outra forma, o compartilhamento de seringas. Então, se a pessoa faz uso de drogas injetáveis e elas compartilham a mesma agulha, a mesma seringa, elas podem se infectar com o vírus. Transfusão de sangue contaminado. Muitas pessoas que receberam no passado sangue contaminado foram infectadas. Por quê? Porque antigamente colhia-se, não tinha um banco específico de sangue como hoje tem. Qualquer lugar, eles tiravam sangue e vendiam. Hoje você vai ao banco de sangue, você coleta o teu sangue e lá é feito exames para ver se você tem algum tipo de doença e se o teu sangue pode ser doado, tá? Então, hoje em dia, eu não posso doar sangue em qualquer lugar. A mãe infectada pelo vírus aí, ela pode passar para o filho durante a gravidez ou então no momento que a criança nasce, no parto, ou então na amamentação. A criança, ao amamentar, no leite materno, pode ter o vírus HIV e passando para a criança. Então, a criança pode se infectar de 3 formas. Durante a gravidez, durante o parto, a hora que a criança nasce, e no momento de amamentação, tá? Instrumentos que furam, que cortam, como gilete, como alicate de unha, agulhas, todos esses objetos, ele tem capacidade, se ele estiver contaminado com o vírus HIV, ele pode passar para você se entrar em contato com o teu corpo, com o teu sangue. Aqui nós temos aí, olha, isso é a representação o laço vermelho que simboliza a solidariedade de comprometimento na luta contra a AIDS, porque muitas pessoas se contaminaram, contraíram o vírus, ou através do sexo, ou através de
instrumentos cortantes, através de agulhas. Então, o Estado, ele tem aí um compromisso de proteger essas pessoas, oferecendo medicamentos para aliviar as doenças. Por quê? Porque a AIDS em si não mata ele. O que mata é porque ele abaixa o sistema imunológico. E se ele pegar uma doença, uma simples gripe, é o suficiente para matar o indivíduo. Então, a pessoa ela tem que tomar os coquetéis, os remédios, os medicamentos, para que o sistema imunológico dele não abaixe tanto e que ele possa se livrar de alguma doença que possa entrar. Essas doenças são chamadas de doenças oportunistas. Aí nós temos a representação, né, do vírus. O vírus aqui no meio do sangue aqui, representação dos glóbulos vermelhos, tem os glóbulos brancos que eles vão combatendo, tá? Então, os vírus aqui. Então, é uma ilustração gráfica do vírus HIV, sem escala e cor fantasia aqui, tá? A hepatite. A hepatite é uma inflamação do fígado. Ela pode ser causada por vírus ou por outras causas, tais como, por exemplo, aí o uso excessivo do álcool, a droga, alguns medicamentos, doença autoimune, metabólicas e por fatores genéticos, tá? Então, ela pode acontecer por vários fatores aí. A hepatite de causa viral é classificada por letras. A hepatite A, a hepatite E, ocorre normalmente em condições precárias de saneamento básico, nas quais a água e os alimentos podem estar contaminados com vírus. Aqui nós temos aí, ó, a ilustração gráfica do vírus da hepatite C, tá? A hepatite D só infecta pessoas que têm hepatite B e também é transmitida por alimentos e águas contaminadas. A hepatite B é transmitida via sexual, quer dizer, através do sexo, e durante a gravidez ou parto. A hepatite B e C pode ser transmitida pelo sangue infectado. Então, eu posso adquirir quando entro em contato com o sangue de outra pessoa que está infectada, através de instrumentos, né, como nós falamos, ou então de transfusão de sangue, que hoje em dia já não acontece, porque os hemocentros, eles já, quando tiram o sangue do paciente, do doador, aí ele já é analisado. As manifestações das hepatites nem sempre são evidentes, mas quando surgem podem causar sensação comum de outras doenças, como cansaço, mal-estar, tontura, enjoo, vômito, dores abdominais e febres. Além destes, há um sintoma próprio da doença, como a pele e os olhos amarelados. Então, a pessoa fica bem amarelada e o olho também. A urina fica escura, quase que cor de Coca-Cola, e as fezes ficam esbranquiçada, clara. O diagnóstico e o tratamento com urgência pode evitar a evolução da doença para a cirrose. A cirrose é uma doença também que ocorre no fígado. Ou então o câncer de fígado, né? Então, se eu tenho que tratar para evitar a cirrose ou o câncer. Por isso, é muito importante fazer os exames em caso de suspeita. Todas as formas de hepatite podem ser tratadas com controle ou cura total da doença. O importante é estar atento aos sintomas e, em caso de suspeita, procurar o posto de saúde mais próximo. Apenas a hepatite A, B e D podem ser prevenidas com vacinação, tá? Então, essas hepatites, elas podem ser prevenidas com vacinação.
Vacina. As vacinas são recursos importantes para a saúde individual e pública. Então, quantos de nós não estamos torcendo para que descubra a vacina aí da Covid, tá? Então, nós sabemos que a vacina é um meio de prevenir contra certas doenças. Então, é muito importante que a gente tenha toda a nossa vacinação em dia, tá? Tem vacinas que a gente toma que é para o resto da vida, mas tem vacina que ela tem tempo. Então, por exemplo, a vacina do tétano, como a dona Piva já falou, ela tem duração de 10 anos. Se venceu, eu tenho que tomar outra. Por quê? Porque ela tem uma validade. E se nesse período eu tiver o contato aí com a bactéria, eu posso adquirir a doença e ir até a óbito, tá? Então vamos lá, ó. Nós vimos aí que ela permite a prevenção e até mesmo a erradicação de diversas doenças infecciosas em um território. Lembra que a dona Piva falou para vocês que algumas doenças já foram erradicadas do Brasil e que agora algumas estão voltando, como a paralisia, como o sarampo, a catapora, eles já tiveram um tempo que sumiu, tá? Tinha acabado, tinha erradicado. Mas agora, devido a alguns fatores aí, de entradas de pessoas no país que não tomam vacina, isso acabou voltando para o país novamente. Ou pessoas que não querem deixar seus filhos tomar vacinação. Tem pais que não querem, não permite que o filho tome vacina. Diz que ele tem que criar imunidade, mas isso não é correto, tá? Por meio da administração de doses únicas ou fracionadas, as vacinas promovem imunização ativa adquirida de modo artificial, já que estimulam a produção de anticorpos e células de memória pelo próprio hospedeiro. Então, eles pegam geralmente o vírus, ou eles atenuam, enfraquecem esse vírus, ou pega a proteína que forma aí por ele e consegue sintetizar a vacina. E aí ele aplica. Então, às vezes, uma dose não é suficiente. Às vezes eu preciso tomar 2, 3 doses, que eles falam o reforço, tá? Dessa forma, durante a exposição futura aos agentes causadores da doença, haverá uma resposta rápida. Então, a hora que o vírus entrar no meu organismo, ele encontrou com o anticorpo que eu adquiri através da vacina, ele não vai se manifestar, ele cai fora do corpo, tá? Então, por isso que é assim que funciona a vacina. Ela vai criar um anticorpo, uma célula de memória que vai reconhecer o vírus quando ele entrar no meu corpo. Os anticorpos serão produzidos e a doença não será instalada no nosso corpo. Olha aí, ó, nós temos aí um exemplo. No Brasil, as vacinas são utilizadas para o controle de doenças desde o início do século XX. Manter a carteirinha de vacinação em dia é muito importante para a saúde coletiva. Quer dizer, se a gente mantém as nossas vacinas em dia, nós não temos o risco, não corremos o risco de ficar doente ou então de passar doença para outras pessoas. Pessoal, nós temos aí para fazer os exercícios de aplicação 1, 2, da página 171. A tarefa, exercícios propostos 3, 4, da página 172. Lá no Para Conferir 5, página 173. Pessoal, quando vocês terminarem aí de fazer o Para Conferir, vocês não vão mandar para a Dona Piva, porque a Dona Piva vai estar mandando para vocês responder através do Google Forms, tá? E vocês vão me devolver aí, vocês terão um tempo para fazer, que a Dona Piva vai pôr lá na plataforma. Obrigado aí, pessoal. Professora Piva, beijo no coração. Até mais.